E aí, tudo bem contigo? Bom, graças a Deus. Bom, continuando aqui no nosso segundo vídeo falando sobre espiritualidade, eu quero aqui apresentar alguns autores que eu aconselho quando você for tratar dessa questão. Obviamente, a Bíblia ela é a base, o livro base de todos, né? Se não tiver nenhum outro livro, mas você lê a Bíblia Sagrada, você vai acabar entendendo aí alguma coisa com relação à questão espiritualidade, com certeza. Porque a Bíblia ela é bem direta, específica com relação a isso. Mas eu quero mostrar para vocês alguns autores, eu leio muitos autores, né? Eu sou oriundo pentecostal, nasci no meio pentecostal, tive minhas experiências, portanto eu não prego baseado em minhas experiências, eu prego baseado naquilo que o Espírito vai tratando comigo através da sua palavra, mas tem, obviamente, e ao longo de alguns vídeos eu vou estar contando algumas experiências para você, tá? Eu quero mostrar para vocês 3 autores, tá? Um deles é A Estratégia de Satanás, né? É um livro antigo, pela Fiel, né? Wearing Years, está aqui, tá? Eu vou colocar aí do lado para você, né? Vou colocar aqui do lado uma imagem bastante melhor, bastante ampliada, né? Bastante melhor. E para você, se você quiser procurar, ver se você consegue achar. Porque eu tenho ele há muitos anos, eu não consigo nem lembrar quanto tempo faz. Agora, esse outro aqui, A Serpente do Paraíso, é bom você ler, para que você tenha uma noção, tá? E agora, esse brasileiro aqui que eu gosto muito, o primeiro livro dele, o mesmo livro dele foi escrito, acho que em 73, 70 e pouco, não lembro direito quando foi, né? É o pastor Caio Fábio. O seu livro foi relançado novamente e se chama Vivendo Entre Mundos, né? Que antes, a primeira vez que ele foi lançado como Batalha Espiritual. Eu creio que por causa daquela questão controversa das batalhas espirituais quando entrou aqui no Brasil, eu creio que o nome agora está bastante sugestivo e melhor do que o anterior, que era Batalha Espiritual. Eu tenho os dois, li os dois e acho muito interessante quem vai ler, quem procura entender esse assunto, ele precisa procurar autores ou pessoas que verdadeiramente já passou por esses caminhos, para que você não precisa simplesmente entrar do nada e você acaba entendendo alguma coisa errada, né? Agora, eu vou dar continuidade para você e tem um texto que eu vou ler para você aqui, que é Mateus, capítulo 4 de Mateus, o versículo 1 em diante. É a famosa tentação de Jesus, aonde aqui também não é explicado nada para ninguém. Ele chega aqui e diz assim: a seguir Jesus, depois após o batismo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui dá 3 personagens tremendos aqui nesse primeiro versículo, né? Versículo 1, Jesus, Espírito Santo, aqui está em letra maiúscula, né? Espírito Santo, e um personagem, o diabo, que no Velho Testamento você vê falar raramente sobre o diabo. Mas nesse primeiro momento de Cristo, quando ele entra, por exemplo, para iniciar o seu ministério, a primeira pessoa que interpõe a ele, ou que Satanás, que é o adversário que se coloca entre Jesus e a realização da sua obra, é o diabo. E ele simplesmente é diabo. E ele simplesmente apresenta-se e coloca-se diante de nós como que se é um ser que para nós pode ser uma certa novidade, mas para o reino dos céus e para Jesus, ele não se dá nem o trabalho de explicar esse personagem. Ele só diz isso. E no versículo 2 ele diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus, que o tentador, aqui ele já coloca os nomes, né, que definem o diabo, né, que define a Lúcifer, e aí ele já começa a ser colocado ali como com os seus próprios
os seus nomes próprios, né? Com as suas qualidades, e ele então chega e já tenta. Então ele chega com Jesus, não há nenhuma ação espalhafatosa de Jesus, dizendo, olha, que tal diabo, vamos amarrar, vamos jogar, dar uma bibrada nele, aquela coisa toda que a gente vê no meio, muitas vezes, evangélico, né? Ele chega, fala com Jesus. Simplesmente, simples assim, né? Ele diz assim, se você é filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pães. Quer dizer, quem disse a ele que Jesus é filho de Deus, que Jesus ia se apresentar como filho de Deus, que Jesus era o filho de Deus? Ele simplesmente sabia. Ele chega e diz, olha, se és filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Jesus não interpõe dizendo, cala a tua boca que você não tem o direito de falar nada. Simplesmente Jesus o responde dizendo, se você é filho de Deus, ele pergunta, né? Jesus responde, está escrito. É dessa forma que você tem que enfrentar as tentações da sua vida, o diabo que se opõe, aquele que resiste à sua caminhada, que está diante de você. Se ele resistiu, tentou resistir o próprio Filho de Deus, imagina você, ele vai resistir. O próprio Pedro nos diz em sua carta que ele anda em derredor, rugindo como o leão, procurando a quem possa tragar. Né? Então você percebe que nesse reino espiritual, que é entre céus e terra, aquilo que a gente vê é terra e aquilo que a gente não vê é o reino espiritual, né? A gente está inserido neste mundo e a batalha é certa quando a gente toma uma posição e queremos mudar a nossa vida e Deus quer mudar a nossa vida e a gente aceita essa mudança, então tem sempre alguém que interpõe a essa mudança e se coloca como adversário, simplesmente, dessa forma e desse jeito. Aí Jesus dá, nessa mesma resposta do versículo 4, Jesus diz assim, o ser humano não viverá só de pão, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou, aqui é simplesmente o levou, pegou e levou, Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Aí ele cita um pedacinho do Salmo 91, que a gente gosta muito de citar quando as batalhas pegam. Mas Jesus responde a ele, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda leva Jesus novamente, ele ainda continua com a sua saga, com a sua batalha, né? Jesus no meio dessa batalha espiritual, ele simplesmente coloca Jesus sobre um monte, né? E simplesmente num monte muito alto, ele coloca Jesus, ele mostra todos os reinos. Como é que ele fez isso? Eu não sei, mas ele fez, é o que a Bíblia diz aqui que fez. E diz assim, todo mundo, toda a glória, tudo que está aqui, eu te darei, se você prostrado me adorar. Ele é um ser ávido por adoração. Tá? Todo tipo de adoração humana, de uma certa forma, que não está ligada a Deus, verdadeiramente está ligada a Ele, está aplaudindo a Ele de uma certa forma. Aí Jesus então responde a ele e disse, tudo lhe darei, Satanás diz, prostrado se você me adorar. Jesus então responde, vá embora, Satanás, ou vá de retro, ou sai, ou alguma coisa nesse sentido, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Você percebe que entra aqui um outro grupo, né, de seres que começa a auxiliar Jesus nessa batalha, nesse estado que ele estava, 40 dias depois de não comer, de jejuar. Os anjos vêm, simplesmente vêm e o auxilia e o ajuda. E Satanás afasta, como diz um texto, por algum tempo, até outra oportunidade. Então você percebe que ele vai estar sempre tentando interpelar ou interferir, ou resistir, ou militar, ou batalhar contra
a obra de Deus na sua vida. E como é que ele vai fazer isso? Bom, nós vamos no próximo vídeo, nós vamos estar tratando muito a respeito disso. Então espero que você esteja gostando, espero que você também compartilhe com os seus amigos, para que todos aqueles que possam ouvir e possam começar a procurar um entendimento mais profundo e saia desse estado exagerado que a gente tem sido no meio das igrejas evangélicas, principalmente as nossas pentecostais. Então que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.